Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui ao assunto de barras de aço sob força, sujeitos, né, à força cortante. Já faz um bom tempo, né, que eu não gravo vídeos para a turma de estruturas de aço. Eu estava aproveitando os vídeos do semestre 2020.1 e aí agora em 2021 eu decidi retomar a gravação dos vídeos relacionados ao componente curricular estruturas de aço. E aí, nesse início, né, dessa nova temporada, vamos falar assim, eu iniciei aqui com o assunto de barras de aço sob força cortante, certo? Então, pensando em estruturas de aço, né, pensando em estruturas de aço, na maioria das vezes, o que prevalece no dimensionamento de vigas e pilares, né, de pórticos e de estruturas de aço, geralmente o que prevalece no dimensionamento são as verificações de estado limite de serviço, certo? E também as solicitações normais, né, esforço normal, momento fletor. Força cortante, ela só é proeminente, certo? Quando nós temos elementos estruturais com cargas concentradas elevadíssimas e essas cargas concentradas estão posicionadas ali próximo à região de apoio, correto? E aí, dessa forma, nós temos ali o surgimento de forças cortantes muito elevadas que podem provocar instabilidade da alma do perfil ou escoamento do aço da alma do perfil, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, para delimitar o nicho, que nós vamos tratar aqui durante nossas aulas, né? Eu trouxe aqui o item 5.4.3.1 da NBR 8800, né, de 2008. E aí ela coloca lá as seções I, H e U fletidas em relação ao eixo perpendicular à alma, tá? Então, basicamente, o que nós vamos tratar aqui na disciplina, né, o nosso nicho de estudo, vai ser aqui o caso de perfis do tipo I, certo? Sejam eles laminados ou soldados, tá? Perfis W laminados ou perfis soldados, que estejam ali fletindo em relação ao eixo de maior inércia. Pensando aqui no nosso perfil I com essas indicações aqui dos eixos principais centrais, né? O eixo de maior inércia é o eixo X, né? Que é perpendicular à alma do perfil, certo? Então, nós vamos analisar basicamente esse tipo de situação aqui. Perfis I, sejam eles laminados ou soldados, que estejam fletindo em relação ao eixo de maior inércia. No caso de outros tipos, né, de outros tipos de perfis, como o perfil U, por exemplo, ou ainda o perfil I, só que fletindo em relação ao eixo de menor inércia, né, que seria o eixo Y, a gente teria pequenas modificações que podem ser observadas na norma. Mas para que a gente não estenda demais o vídeo, vamos tratar somente de perfis do tipo I fletidos em relação ao eixo de maior inércia, que no caso aqui dessa figura seria o eixo X. E aí, como nós temos aqui um perfil I com dupla simetria, certo? Com dupla simetria, o centro de gravidade da seção transversal coincide com o centro de cisalhamento da seção. Então, no caso ali de uma peça submetida à flexão simples, né? A força cortante da nossa seção está passando pelo centro de gravidade e também pelo centro de cisalhamento da nossa seção. Então, nós podemos ver a aplicação desse tipo de situação, né, desse tipo de verificação em vigas contínuas, né, de mezaninos, que tenham ali cargas concentradas de grande magnitude. Por exemplo, nessa viga aqui, ó, nessa viga do pavimento do nosso mezanino, nós temos uma viga secundária que se apoia sobre ela, próximo à região do apoio dessa nossa viga primária. Então, essa viga aqui, ó, ela está sujeita a uma carga concentrada, de certa forma, elevada, né? Próxima à sua região de apoio. Então, esse seria um caso típico, né? Esse seria um caso típico de verificação, né, de elementos estruturais lineares, no caso aqui perfis do tipo I laminados ou soldados,
verificações com relação ao estado limite último relacionado à força cortante. Então, nesse ponto aqui da nossa viga, certo? Nesse ponto aqui da nossa viga, nós teríamos aqui uma força cortante elevada que pode levar essa viga aqui a sofrer um colapso, né? Uma ruína, ou mais propriamente dizendo, um estado limite último relacionado ao alcance, né? A ruína por força cortante do nosso perfil. Para que a gente inicie o assunto, eu decidi fazer uma breve revisão e também uma introdução teórica sobre como é que é a distribuição de tensões ao longo da altura de um perfil I, submetido ali à flexão simples, e também como é que ocorre a ruína por escoamento, né? Por escoamento da seção transversal, por escoamento do aço, né? Da seção transversal, por causa da força cortante que está sendo aplicada. Então, imagine que nós temos aí uma viga biapoiada, certo? Um perfil I, certo? Seja ele laminado ou soldado, e eu aplico uma carga concentrada no meio do vão, tá? Uma carga concentrada no meio do vão. Aqui, junto à alma do meu perfil, eu soldei, né? Soldei 3 chapas enrijecedoras, certo? A gente já vai ver do que se trata isso. Mas eu soldei 3 chapas enrijecedoras para garantir que nesse ponto aqui em que nós temos uma carga concentrada aplicada e nos pontos em que nós temos as reações de apoio, eu não tenha instabilidade da alma provocada por uma carga de compressão significativa, certo? Então, nós temos aqui enrijecedores da alma nos pontos onde são aplicadas cargas concentradas, de maneira a evitar essa instabilidade da nossa alma por causa desses esforços de compressão, né, que estão comprimindo a alma do nosso perfil, né, transversalmente falando. Dessa maneira, a nossa viga aqui, ó, que ela tem uma altura considerável, ela foi dividida em 2 painéis, né, 2 painéis, mais precisamente falando, a alma, né, a alma do nosso perfil foi dividida em 2 painéis. O painel do lado esquerdo da carga concentrada e o painel do lado direito, certo? Se eu pegar aqui, se eu estou aplicando uma carga no vertical, né, de cima para baixo, então as nossas reações são verticais para cima, correto? E aí o que é que acontece? Vou pegar aqui uma caneta, eu tenho aqui uma reação vertical para cima nesse ponto, outra reação vertical para cima nesse outro ponto, e aí qualquer seção transversal que eu pegar aqui do lado esquerdo da nossa carga, né? Olhando aqui a face esquerda dessa seção, nós temos uma força cortante para cima. Olhando a face direita, nós temos uma força cortante para baixo. Então, se eu pegar um elemento infinitesimal, né? Um elemento infinitesimal posicionado ali junto à linha neutra dessa nossa viga, certo? Nós vamos ter ali um estado plano de tensões submetido somente a tensões de cisalhamento, que é o que a gente chama de cisalhamento puro, né? Então, na linha neutra, as tensões normais são nulas e eu tenho apenas tensões cisalhantes. Então, se eu tenho esse esforço para cima na face esquerda e essa tensão para baixo, né, na face direita, né, tendendo a girar o meu elemento infinitesimal no sentido horário, então eu tenho que ter tensões cisalhantes no sentido contrário, né, no sentido contrário, ou seja, provocando um giro no sentido anti-horário, certo? Para equilibrar esse momento que antes era no sentido horário. E aí, dessa maneira, eu tenho aqui esse estado plano de tensões, né? Esse estado plano de tensões lá na linha neutra da alma do meu perfil, certo? Lembrando que na linha neutra, né? Na linha neutra, as deformações longitudinais do aço são nulas, né? Porque eu tenho uma peça submetida à flexão simples, então na linha neutra as deformações longitudinais, certo? São nulas, portanto as tensões normais também são nulas. E aí eu tenho somente tensões cisalhantes nesse ponto aqui, localizado na linha neutra do meu perfil, certo? Vamos investigar um pouco mais, né, nos aprofundar um pouco mais sobre como é essa distribuição de tensões ao longo da altura. Então, eu tenho aqui, ó,
um corte da seção transversal do nosso perfil, certo? Mostrando os enrijecedores, né, que foram colocados junto à alma do meu perfil para evitar que haja flambagem dessa alma por causa desses esforços concentrados ali de compressão à alma, né, na região em que eu tenho carga concentrada aplicada junto à mesa superior, junto à mesa inferior do meu perfil. Então, essa seção transversal do meu perfil aqui, em I, ela está sujeita a um momento fletor positivo, né, que rotaciona a minha seção, gira a minha seção em torno do eixo X, certo? Na verdade, a simbologia seria contrária, então deixa eu pegar aqui a borracha. Na verdade, o meu momento fletor ele estaria apontando para a esquerda, né? O vetor de seta dupla estaria apontando para a esquerda, de tal maneira a comprimir a mesa superior do meu perfil, né? E tracionar a mesa inferior, certo? Pensando ali no momento fletor positivo. E aí, se eu tiver, como eu estou aqui nessa figura representando a face direita da minha seção transversal genérica, né? A força cortante é positiva se ela provoca um giro no sentido horário daquela seção. Então, para que a força cortante seja positiva, de acordo com as convenções que a gente vê lá na resistência dos materiais, né? Essa força cortante ela tem que apontar para baixo. Então, numa seção genérica dessa nossa viga, né, que eu apresentei, eu teria ali um momento fletor solicitante e uma força cortante solicitante. Se eu pegar para o meu momento fletor a equação lá da flexão simples, né, das tensões normais. As tensões normais ao longo da altura são proporcionais ao momento fletor, à distância da fibra em relação à linha neutra e inversamente proporcionais à inércia da minha seção em torno do eixo principal que ela está fletindo, né? No caso aqui, o nosso perfil está fletindo em torno do eixo X, correto? Então, na linha neutra, né, esse braço de alavanca Y aqui é igual a zero, então as tensões normais são nulas. E aí, à medida que eu me afasto da linha neutra, essas tensões normais elas vão crescendo, sejam aqui de compressão no bordo superior, né, de compressão no bordo superior para o momento fletor positivo, ou de tração na mesa inferior do nosso perfil. Já para as tensões cisalhantes, né, nós temos essa equação aqui, em que as tensões cisalhantes ao longo da altura, admitindo que as tensões cisalhantes sejam uniformes ao longo de uma fibra na mesma distância, né, na mesma distância em relação à linha neutra do nosso perfil, certo? Ou seja, que as tensões cisalhantes são uniformemente distribuídas ao longo da espessura da chapa que compõe o meu perfil, e essa é uma simplificação de certo modo válida, né, para perfis de aço que têm espessuras bem reduzidas. Então, as tensões cisalhantes são proporcionais à força cortante, ao momento estático da figura geométrica posicionada acima ou abaixo da fibra que eu estou analisando em relação à linha neutra da minha seção, inversamente proporcional à inércia do meu perfil em relação ao eixo X, e inversamente proporcional à espessura da alma. Então, essa expressão aqui me diz quais são as tensões cisalhantes que eu tenho ao longo da altura da alma do meu perfil, né? Ao longo da altura da alma do meu perfil, certo? Então, essa equação me diz que eu tenho uma distribuição, quando eu aplico ela, né, ao longo da altura da alma do meu perfil, eu obtenho aqui uma distribuição parabólica de tensões cisalhantes, em que na linha neutra, né, eu tenho tensões cisalhantes máximas, né? Tensões cisalhantes máximas, correto? Tá difícil aqui de escrever, mas vamos lá. Tensões cisalhantes máximas junto à linha neutra do meu perfil, né? E a variação dessas tensões cisalhantes ao longo da altura da alma do meu perfil, elas são relativamente pequenas, né? Só que nas mesas, tanto a superior como a inferior, as tensões cisalhantes elas são relativamente pequenas, embora as simplificações que eu tenho adotado para a dedução dessa equação não sejam plenamente válidas, né, para o cálculo das tensões cisalhantes nas mesas desse perfil. Mas, de maneira geral, essas tensões cisalhantes nas mesas
elas são muito pequenas, né? Praticamente insignificantes quando comparadas às tensões cisalhantes que nós temos junto ali à alma do meu perfil, certo? Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com um perfil fletindo, um perfil do tipo I, né? Seja ele laminado ou soldado, submetido a flexão em relação ao eixo de maior inércia, né? Em relação ao eixo de maior inércia, o eixo principal central de maior inércia, e com a força cortante, portanto, passando ali no centro de gravidade da nossa seção e também o centro de cisalhamento da nossa seção. Então vejam só, se eu pegar aqui um elemento infinitesimal na altura da linha neutra do nosso perfil, ou seja, bem na metade da altura, já que o nosso perfil tem dupla simetria, né? Eu vou ter aqui somente tensões cisalhantes nesse ponto, somente tensões cisalhantes. Eu não vou ter tensões normais nesse ponto, ali na metade da altura do meu perfil. Portanto, eu posso destacar aqui, ó, eu posso destacar o estado plano de tensões em um pontinho infinitesimal na metade da altura do meu perfil. E eu vou desenhar aqui, ó, vou traçar o círculo de Mohr, né, para que a gente possa aqui avaliar qual é a orientação das tensões principais nesses pontos ali pertencentes à linha neutra do meu perfil. Então, só para relembrar, eu coloco aqui o eixo com as tensões normais orientado para a direita e o eixo com as tensões cisalhantes orientado para baixo, certo? Orientado para baixo. Então, os valores positivos da tensão cisalhantes estão apontados para baixo. Nessa face A, aqui, ó, nessa face A, tá bom? Na face A do meu elemento infinitesimal, eu tenho uma tensão cisalhante que gira essa face no sentido horário, né? Gira a minha face no sentido horário. Portanto, essa tensão cisalhante aqui, ela é negativa, tá? Negativa. Então, girou a minha face do elemento infinitesimal no sentido horário, eu tenho uma tensão cisalhante negativa. Na face B do meu elemento infinitesimal, eu tenho a tensão cisalhante girando o meu elemento, essa face aqui, né? No sentido anti-horário. Então, eu tenho aqui uma tensão cisalhante positiva, né? Então, eu tenho aqui a face A, a face B, né? Se eu ligar eles dois por uma reta, o ponto onde essa reta toca o eixo das tensões normais representa o centro do nosso círculo de Mohr, né? O centro do nosso círculo de Mohr. Então, colocando o compasso, né? Se eu tivesse um compasso aqui, centrando o meu compasso nesse ponto e lembrando que o raio do círculo de Mohr é justamente essa distância aqui, ó, essa distância, né? O raio do círculo de Mohr. Então, se eu desenhar o meu círculo, eu vou obter essa circunferência que está aqui apresentada na cor azul. Eu tenho uma tensão máxima σ1, que é justamente igual ao raio do meu círculo, em módulo igual à tensão cisalhante tal, né? Que eu determinei. E uma tensão principal mínima, σ2, negativa, né? Em módulo também igual a tal, porque o raio do círculo é igual a tal, né? Raio do círculo de Mohr é igual à minha tensão cisalhante. Então, vejam só. Eu tenho aqui duas direções, né? Eu tenho um conjunto de direções principais em que em uma direção eu tenho uma tensão principal de compressão, σ2, né? Orientado a um ângulo ali de 45 graus, né? 45 graus, certo? Em relação ao eixo horizontal. E tenho uma direção em que eu tenho uma tensão principal de tração, né? Uma tensão principal de tração perpendicular à direção em que eu tenho as tensões principais de compressão. Se eu jogar isso aqui no nosso perfil, tá? Voltando aqui, ó. Se eu jogar isso aqui no meu perfil, significa dizer que nesse ponto infinitesimal aqui, né? Se eu rotacionar ele 45 graus, tá? Se eu rotaciono ele 45 graus, eu vou obter na direção de 45 graus em relação ao eixo horizontal, tensões principais de compressão, né? E na direção ortogonal, tensões principais de tração, tá? Espero que vocês tenham relembrado isso lá na resistência. Então, trazendo aqui o critério de von Mises, né? O critério de ruptura de von Mises, né? Von Mises junto com o Hilbert, né? Em 1904,
propuseram esse critério de ruptura, que é muito válido, principalmente para os materiais, aliás, para os materiais dúcteis, certo? Então, a equação do critério de ruptura de von Mises, posta em termos de tensões principais, é dada por essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, tá bom? Então, σ1 são as tensões principais máximas, né, de tração, no caso aqui que a gente está analisando, e σ2 são as tensões principais mínimas, no caso aqui de compressão. Essa equação aqui, ela forma uma elipse, tá? Ela forma uma elipse, tá? Se eu colocar ela aqui no plano em função das tensões principais que eu tenho ali no meu elemento infinitesimal. Se esse primeiro membro aqui da minha equação for menor ou igual à tensão que provoca escoamento do meu aço, né? Eu vou ter pontos aqui dentro dessa elipse, tá? Dentro dessa elipse. Aí eu vou dizer que o meu material não sofreu escoamento. No entanto, se esse primeiro membro da equação for maior do que a tensão de escoamento ao quadrado, significa que eu tenho pontos fora da minha elipse, né? Fora da superfície dessa nossa elipse aí no plano. Então, significaria que eu teria escoamento do meu material, né? Ou ruptura do meu material. Eu prefiro o termo escoamento, tá? No caso, pensando para o aço, que é um material dúctil. Então, se eu estou dentro da elipse, eu não tenho escoamento. Se eu estou fora da elipse, eu tenho escoamento. Basta eu conferir se esse primeiro membro da equação é menor ou maior do que a tensão do escoamento ao quadrado do meu aço, tá? Pensando no elemento infinitesimal que está lá, na linha neutra, né, do nosso elemento infinitesimal, que está lá posicionado na linha neutra da nossa viga, né, essa tensão de compressão principal aqui, ó, ela é igual a tal, menos tal, né, menos tal. E essa tensão de tração aqui, ó, ela é igual a tal positivo. Então, se eu jogo essas informações, né? Se eu jogo essas informações dentro do critério de ruptura de von Mises, certo? Eu posso obter que a tensão cisalhante máxima, né? A tensão cisalhante máxima que eu posso aplicar naquele elemento infinitesimal lá posicionado junto à linha neutra do meu elemento, junto à linha neutra, né, da minha viga, ela vai ser de raiz de 3 sobre 3 da tensão de escoamento do meu aço. Esse seria um ponto representado por essa coordenada aqui na elipse de von Mises, né? Esse pontinho aqui na superfície de ruptura, tá? Eu teria aqui σ1 positivo igual a tal, certo? Igual a tal, certo? E teria σ2 aqui negativo, σ2 negativo igual a menos tal, né? Em módulo elas são iguais, mas têm sinais contrários. Então representaria esse ponto aqui, ó, esse ponto na superfície de ruptura de von Mises representaria aquele ponto, né, aquele estado plano de tensões que nós temos ali na linha neutra da nossa viga do nosso perfil do tipo I. Então, se eu fizer aqui as continhas, a raiz de 3 sobre 3, né? Ó, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, eu obtenho aproximadamente uma dízima, né? 0,57735. E aí eu posso arredondar isso para aproximadamente 60% da tensão de escoamento do meu aço, né? Lembrando que essa tensão de escoamento é obtida por meio de ensaio de tração, né, do meu material, né? A caracterização do meu material. Então, essa equação aqui, né, ela é muito aplicada na norma, né, na NBR 8800, quando ela vai tratar da força cortante máxima que eu posso aplicar no meu perfil, né, na alma do meu perfil, de maneira a não provocar escoamento nessa porção do meu perfil, basicamente na alma do meu perfil, né? Então, vejam só, se eu aplicar aqui uma força P, né, eu vou ter uma reação aqui igual a P sobre 2, né? P sobre 2. E aí,
numa seção genérica aqui, numa seção genérica, a força cortante nessa seção do lado esquerdo seria também igual a P sobre 2. Pela distribuição das tensões cisalhantes que vocês viram, né, pela distribuição das tensões cisalhantes, dá para perceber que quem é responsável por transmitir a força cortante no perfil do tipo I, né, fleetindo ali em relação a eixo de maior inércia, é justamente a alma do perfil, né? As mesas do meu perfil tem tensões cisalhantes muito pequenas, né? Quase que insignificantes. Então, a gente diz que, majoritariamente, quem é responsável por transmitir a força cortante no perfil I, fleetindo em relação a eixo de maior inércia, é a alma do meu perfil, né? A alma do meu perfil. Então, se eu integrar as tensões cisalhantes ao longo da altura, né? Ao longo da altura do meu perfil, e igualar a tensão cisalhante máxima que eu tenho ali na posição da linha neutra, igual a 60%, né? 60% da minha tensão de escoamento, eu poderia obter, de maneira precisa, né, teoricamente falando, eu poderia obter ali qual seria a força cortante máxima que eu posso aplicar na alma do meu perfil sem que esse material sofresse escoamento, né? Sem que ele sofresse escoamento ou que ele estivesse na iminência de sofrer escoamento. Ou, de uma forma mais simples ainda, eu posso admitir que essas tensões cisalhantes ao longo da alma do meu perfil são uniformemente distribuídas, né? Uniformemente distribuídas, e que em uma situação última de plastificação, essas tensões cisalhantes ao longo da altura da alma do meu perfil são iguais a 60% da minha tensão de escoamento do meu aço. Então, se eu pego a tensão cisalhante que provoca escoamento do meu aço, né, 60% do Fy, e multiplico pela área da alma do meu perfil, né, pela área da alma do meu perfil, eu obtenho ali de maneira aproximada qual é a força cortante máxima que eu posso aplicar no meu perfil, né, sem que esse aço da alma do meu perfil sofra escoamento, tá? Então, essa é a introdução que eu queria fazer com vocês, é uma introdução teórica, obviamente, mas que ela vai acabar se encaixando muito bem, né, muito bem com as equações que a gente vai encontrar na NBR 8800. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem com Deus e até a próxima.